Vamos então aqui para o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de julho de 1859 e possivelmente também entraremos no mês de agosto de 59. E nós temos como temas aqui para nós, né, a resposta à réplica do Abade Chesnel no Universe, depois a publicação de Kardec divulgando o livro O que é o Espiritismo, e depois também, no mês de agosto, o Mobiliário de Além-Túmulo. Então, 3 temas bem interessantes. Nós vamos aqui conduzindo até onde nós conseguirmos, né, aqui dentro do nosso horário. De qualquer forma, o aprendizado é certo para todos nós. Bom dia, embaixador. Vamos lá então, pessoal. Começando aqui, só para fazer uma recapitulação, nós vimos no mês de maio de 1859 um artigo que Kardec publicou, refutação de um artigo de O Universe, né, ou do Universo, que é um jornal, né, que era um jornal daquela época. E Kardec traz a seguinte introdução. O jornal Universo, em seu número, esse O Universo é numa tradução, e o Universe é o título original numa outra tradução, né? Embora seja o mesmo veículo. O jornal Universo, em seu número de 13 de abril último, contém o artigo do Sr. Abade Chesnel, onde a questão do espiritismo está longamente discutida. Tê-lo-íamos deixado passar, como tantos outros aos quais não ligamos nenhuma importância se se tratasse de uma dessas diabrites grosseiras que povoam, pelo menos da parte de seus autores, a ignorância mais absoluta daquilo que atacam. Apraz-nos reconhecer que o artigo do Sr. Abade Chesnel está redigido com um espírito diferente. Pela moderação e a conveniência de sua linguagem, merece uma resposta tanto mais necessária porque esse artigo contém um erro grave e pode dar uma ideia muito falsa, seja do espiritismo em geral, seja em particular do caráter e do objetivo dos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Citamos o artigo na íntegra. Eu não vou ler o artigo todo, né? Nós já estudamos sobre ele. Bom dia, Tico-Teco. Eu vou ler só essa primeira parte, que é interessante, porque Kardec ele chama atenção para 2 pontos. Primeiro, para a base filosófica da doutrina espírita e a fonte do seu conhecimento, que é a comunicação com o mundo espiritual. Então Kardec apresenta 2 erros graves aqui. Primeiro, com relação à base filosófica da doutrina espírita, e depois as práticas realizadas nos trabalhos da Sociedade Parisiense, né? Só para a gente ter uma ideia, lendo aqui um trechinho, o Abade diz o seguinte. Primeiro ele chama, né, de espiritualismo aquilo que é espiritismo, né? Todo mundo conhece o espiritualismo do Sr. Cousin, essa filosofia destinada a tomar delicadamente o lugar da religião. Hoje possuímos, sob o mesmo título, um corpo de doutrina revelada, que vai se completando pouco a pouco. É um culto muito simples, é verdade, mas de uma eficácia maravilhosa, uma vez que coloca os devotos em comunicação real, sensível e quase sempre permanente com o mundo sobrenatural. Então ele chama de espiritualismo essa filosofia do Sr. Cousin, né, nós não conhecemos qual é, e depois também agora a doutrina espírita entrando nesse mesmo pacote. E ele relata o seguinte das atividades da doutrina, né, da sociedade. Esse culto tem assembleias periódicas que se abrem pela invocação de um santo canonizado. Depois de constatar a presença, no meio dos fiéis, de São Luís, rei da França, lembrando que é Luís IX, né, se lhe suplica interditar aos maus espíritos a entrada do templo, e lê-se a ata da sessão precedente. Depois, com o convite do presidente, o médium sobe à escrivaninha, junto ao secretário encarregado de escrever as perguntas feitas por um dos fiéis e as respostas que serão ditadas ao médium, pelo espírito invocado.
A Assembleia assiste gravemente, piedosamente a essa cena de necromancia, algumas vezes muito longa, e quando a ordem do dia está esgotada, retira-se mais persuadido que nunca da verdade do espiritualismo. Cada fiel, no intervalo que decorre até a reunião seguinte, não negligencia manter um comércio assíduo, mas privado com aqueles espíritos que lhe são ou os mais acessíveis ou os mais caros. Aqui a gente lembra que ele comenta que a sociedade ela tinha na sua rotina, nós veremos isso depois nos boletins que são publicados por Kardec, que é feito um trabalho intercalado. Então você tem uma reunião pública, depois uma reunião privada, depois outra reunião pública e outra privada, né? E assim vai, né? Então, como é colocado para nós aqui, deixa eu ver, pegar aqui o trechinho. Então ele diz assim, né, que existe esse comércio, na verdade, essa comunicação mais íntima agora com o espírito relacionado com aquela pessoa. E depois, na reunião pública, vem ali uma mensagem dita para todos, né? Os médiums são muitos e não há quase nada de segredo na outra vida que os médiums acabem por penetrar. Esses segredos, uma vez revelados aos fiéis, não são ocultados ao público. A revista espiritualista, que seria a revista espírita, né? Ele escreve espiritualista no artigo, que aparece regularmente todos os meses, não recusa nenhuma assinatura profana. E qualquer um pode comprar os livros que contêm o texto revelado como seu comentário autêntico. E depois aqui ele começa a chamar, né, dizendo que é uma religião que, utilizando da prática da necromancia, é uma oposição à Igreja Católica e aos seus dogmas também, assim como, né, ele fala dos dogmas, chamando a atenção principalmente das penas eternas, ou seja, o inferno, né, que faz parte das bases dogmáticas da doutrina. Fala que a doutrina espírita é uma seita nova que conquista, que seduz as pessoas, principalmente os homens mais eminentes, né, os homens mais reconhecidos na sociedade. Dizem também aqui que diz ele também que a doutrina não traz nada de novo, porque tudo aquilo que ela apresenta agora é coisa do passado. Inclusive ele faz uma menção a Pitágoras, que trazia a ideia da metempsicose, né, que era a transmigração das almas, né, o processo de reencarnação. E nesse comentário, que eu tinha falado para vocês anteriormente, nós vamos aqui agora para o Livro dos Espíritos, na questão 222, no item lá no capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Kardec ele diz o seguinte no início. Nós vamos perceber aqui uma referência, né? Porque ele fala sobre essa questão da base vir lá do passado de religiões antigas, né? Então ele diz assim, observem, o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, ele faz uma referência a esse abade, não é novo e foi retirado de Pitágoras, mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Isso também Kardec responde na refutação. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram em seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose. Lembrando que metempsicose é essa ideia da reencarnação passando para corpos de animais, ou vindo de corpos de animais, como acontece, por exemplo, no hinduísmo, no budismo. Nós ainda temos essa ideia da metempsicose, né? No budismo, por exemplo, o indivíduo que reencarna num animal é para ele uma punição. E quando ele reencarna num corpo humano, ele continua a sua evolução. A doutrina espírita não contraria, na verdade, essa filosofia. Mas ele diz assim, então, né? Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Não sabemos. Mas, seja como for, a ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério.
Kardec já reforçou várias vezes isso, né, que qualquer filosofia que não se sustenta pelo tempo significa que é algo que não é verdadeiro. E uma filosofia que se mantém no tempo e vai evoluindo, ela tende então a se solidificar cada vez mais. A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam, da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Depois aqui ele continua trazendo outras considerações, já que o tema fala exatamente sobre reencarnação, sobre a pluralidade das existências. Mas então, voltando para a Revista Espírita, um pouco mais para frente, então, para a gente poder compreender melhor, deixa eu ver aqui. Ele fala então aqui que, primeiro, que a doutrina não é nada de novo, né, que ela se baseia nessas ideias antigas, né, e Kardec comenta exatamente sobre isso. Mas ninguém disse que a doutrina é nova, ela só veio trazer aquilo que desde os tempos mais antigos já era reforçado, né. E depois ele comenta também aqui, o Abade, que a doutrina espírita também remonta dos magnetizadores do século XVIII. Lá para 1700 e alguma coisa, quando o Mesmer, então, começou a fazer os estudos do magnetismo animal e, através desse magnetismo, provocava o transe sonambúlico. E dentro do transe sonambúlico, ele, então, era capaz de entrar em contato com os espíritos, de ter ali a dupla vista, tudo aquilo que a gente já estudou. E aí, então, ele falava que a doutrina espírita, na verdade, poderia quase ser considerada como uma farsa, porque era o transe que provocava essa visão, e não uma comunicação real. Inclusive, ele fala que essa comunicação com o mundo espiritual, intitulada de necromancia, lá no Deuteronômio, nos primeiros livros do Antigo Testamento, fala sobre a necromancia, os necromantes, a proibição por parte de Moisés, que acabou se tornando dogma da própria igreja, né? Então, aqui é colocado sobre essa evolução. Então, Kardec diz que não, que a doutrina espírita utiliza, inclusive, o próprio fenômeno do transe sonambúlico como parte de um fenômeno a ser estudado. E aqui, então, mais uma vez, Kardec comenta aqui na introdução da sua refutação, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui ele coloca... O Abade diz assim, né? Desde o século XVIII, a necromancia desempenha um grande papel nas práticas do magnetismo. E vários anos antes que ocorresse a questão dos espíritos batedores na América, certos magnetizadores franceses obtiveram, disseram eles, da boca dos mortos ou dos demônios, a confirmação de doutrinas condenadas pela Igreja, notadamente a dos erros de Orígenes, quanto à conversão futura dos anjos maus e dos condenados. Avança um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Kardec, então, ele começa respondendo o seguinte, né? O artigo que publicastes no Universo, concernente ao Espiritismo, e não espiritualismo, como ele dizia, contém vários erros que importa retificar e que provém, sem dúvida, de um estudo incompleto da matéria. Para refutá-los todos, seria preciso tomar, desde o alicerce, todos os pontos da teoria, assim como os fatos que lhe servem de base, e é o que não tenho nenhuma intenção de fazer aqui. Depois ele coloca, só para a gente poder ver aquela parte que eu comentei, sobre Pitágoras. Aqui para mim, só um instantinho. Ele comenta aqui, criticando, né, que não é uma nova religião em Paris, quando ele diz assim, né, não é minha intenção fazer aqui um curso de espiritismo, nem discutir o erro, nem a verdade. Ser-me-ia preciso, como disse sempre, lembrar os inumeráveis fatos que citei na Revista Espírita, assim como as explicações que lhe dei em meus escritos. Chego, pois, à parte de vosso artigo, que me parece mais grave. Intitulastes vosso artigo Uma Religião Nova em Paris. Suponho que tal fosse, com efeito, o caráter do espiritismo. Haveria aí um primeiro erro, tendo em vista que está longe de se circunscrever a Paris. Ele conta vários milhões de adeptos espalhados nas 5 partes do mundo, e Paris não lhe foi o foco primitivo. Em segundo lugar, é uma religião? Trarei de mostrar o contrário. Então Kardec
trata principalmente aqui, né, funda-se sobre a existência de um mundo invisível, formado por seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outros senão as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, onde deixaram seu envoltório material. São esses seres aos quais demos, ou melhor, que se deram o nome de espíritos. Esses seres que nos rodeiam sem cessar, exercem sobre os homens, como o seu desconhecimento, uma grande influência. Eles desempenham um papel muito ativo no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. O espiritismo está, pois, na natureza, e pode-se dizer que em uma certa ordem de ideias é uma força, como a eletricidade é uma outra sobre um outro ponto de vista, como a gravidade universal é uma outra. Aqui depois ele vai falando que o espiritismo então revela como se fosse aquilo que o microscópio trouxe. Ele fala depois sobre as atividades da sociedade, né? Eu até comentei com vocês também que provavelmente alguém muito traíra, né, que participou da reunião e correu lá no ouvido do Abade e falou: Abade, aconteceu isso, 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 porque ele acabou descrevendo naquele início do artigo que eu comentei com vocês as atividades da sociedade. Então alguém foi lá, né, começar a fazer uma fofoca, fazer algum comentário, e certamente um comentário com um tom, né, bastante pejorativo, né? Então, como eu coloquei para vocês aqui também a parte de Pitágoras, eu acabei não encontrando aqui o trechinho que eu queria falar para vocês, que Kardec comenta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um tiquinho. Que ele fala sobre aquela parte de introdução. Só um instantinho que eu estou procurando aqui o trecho. Eu não vou achar aqui agora porque eu mudei de edição e ele tinha colocado num trecho que ele fala exatamente sobre isso, né? Que falou sobre Pitágoras, falou sobre os egípcios, né? Que tinham essa ideia da transmigração das almas e tal. Então Kardec, o modo como ele coloca na revista, acaba depois então indo lá para o Livro dos Espíritos. Mas então nós estamos aqui. Pois é, como sempre, né? Então, isso porque não tinha celular naquela época, né? Tic-tac, igual o pessoal costuma gravar atualmente, né? Então, agora no mês de julho, Kardec coloca resposta à réplica do Abade no Universe. Deixa eu ver aqui, estou no mês... Tá. Ele diz assim, então: o jornal Universe inseriu em seu número de 28 de maio último a resposta que havíamos dado ao artigo do Abade Chesnel sobre o Espiritismo, fazendo a seguir de uma réplica deste último. Ou seja, o Abade escreveu, Kardec refutou, o jornal publicou essa refutação, o Abade escreveu de novo e Kardec agora dá mais uma resposta. Reproduzindo todos os argumentos do primeiro, menos a urbanidade da forma com que todo mundo concordou em fazer justiça, não poderíamos responder a esse segundo artigo, senão repetindo o que já havíamos dito, o que nos parece totalmente inútil. O Abade Chesnel esforça-se sempre por provar que o Espiritismo deve ser e não pode deixar de ser, senão uma religião nova, porque dele decorre uma filosofia e porque nele nos ocupamos da constituição física e moral dos mundos. Sob esse aspecto, todas as filosofias seriam religiões. Ora, como os sistemas afluem em abundância e todos eles têm partidários mais ou menos numerosos, isso restringiria singularmente ao círculo do catolicismo. Não sabemos até que ponto seria imprudente e perigoso enunciar semelhante doutrina, porquanto é provocar uma cisão que não existe. Aqui o que Kardec está sugerindo é o seguinte, que todas essas novas ideias, né, mais uma vez, né, essas novas ideias, como o Abate coloca, que vão surgindo, são ideias que fazem parte das leis naturais, que desde as filosofias mais antigas elas existem, apenas foram aprofundadas, foram organizadas, codificadas para o melhor entendimento.
Se essas filosofias fossem incorporadas dentro das bases filosóficas da Igreja, ou da base filosófica da Igreja, alterando os seus dogmas, provocaria uma cisão. Por isso ele coloca, voltando aqui um trechinho para a gente entender como Kardec foi bastante perspicaz nesse sentido, né? Ele diz assim: como os sistemas afluem em abundância e todos eles têm partidários mais ou menos numerosos, isso restringiria singularmente o círculo do catolicismo. Não sabemos até que ponto seria imprudente e perigoso enunciar semelhante doutrina, porquanto é provocar uma cisão que não existe. É pelo menos dar-lhe uma ideia. Vede um pouco a que consequências chegais. Quando a ciência veio contestar o sentido do texto bíblico dos 6 dias da criação, lançaram anátemas e disseram que era um ataque à religião. Hoje, que os fatos deram razão à ciência, que já não há meios de os contestar a não ser negando a luz, a Igreja se pôs de acordo com a ciência. Bom dia, Didima. Suponhamos então que se tivesse dito que aquela teoria científica era uma religião nova, uma seita, porque parecia em contradição com os livros sagrados e porque lançava por terra uma interpretação dada há séculos, daí resultando que não era possível ser católico e adotar essas ideias novas. Então ele coloca assim, que se aquilo que foi trazido pela ciência, como o caso, por exemplo, do Sol ser ali o centro do universo, né, que não era compreendido ainda, a ideia da Terra girar em torno do Sol. Inclusive nós temos uma passagem, me esqueci agora o livro, se era o livro de Jó, que coloca para nós que o Sol ficou parado no céu, enquanto os exércitos dos homens, né, que eram escolhidos por Deus, atacavam seus inimigos. Então o Sol ficou parado. E é muito interessante que até hoje, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar artigos que são publicados por grupos evangélicos que afirmam isso, inclusive com cálculos matemáticos, para dizerem que aquela parada, aquele tempo que o Sol ficou parado, foi compensado depois com outros fenômenos astronômicos. Muito curioso isso. O dilúvio procuram também defender isso ardentemente. Enfim, várias outras ideias. Mas Kardec coloca, e se por acaso essas teorias científicas fossem chamadas de uma nova religião? Aí dizia então que é impossível você ser católico, já que o catolicismo não aceitava essas ideias. Pelo contrário, né, nós lembramos de Galileu, nós lembramos de Copérnico, que foram homens e outros cientistas que foram perseguidos na época pela Inquisição. Então você não poderia acreditar que a Terra gira em torno do Sol pelo fato de ser católico, porque não dá para você aceitar uma verdade científica rotulada como religiosa e também ao mesmo tempo falar sobre as bases daquela religião. E ele continua assim: quando a ciência veio contestar o sentido do texto bíblico de 6 dias da criação, lançaram anátemas e disseram que era um ataque à religião. Deixa eu ver aqui embaixo. Suponhamos então que se tivesse dito que aquela teoria científica era uma religião nova, uma seita, porque parecia em contradição com os livros sagrados, e porque lançava por terra uma interpretação dada há séculos, daí resultando que não era possível ser católico e adotar essas ideias novas. Pensemos, pois, a que se reduziria o número de católicos se fossem excluídos todos os que não acreditam que Deus fez a Terra em 6 dias, 24 horas. Em 6 vezes 24 horas. Então um comentário bem interessante que ele diz, né? Mostrando assim que se você não aceita aquilo que a ciência comprovou, você não pode ser daquela religião. E se você permitir isso, então você vai esvaziar a religião, porque todo mundo vai pela lógica, né? Não, pelo contrário. Ainda não tem prova nenhuma. Sucede o mesmo com o Espiritismo. Se o olhais como uma religião nova, é que aos vossos olhos ele não é católico. Ora, acompanhai bem o nosso raciocínio. De duas uma, ou é uma realidade, ou uma utopia. Se é uma utopia, não há por que se preocupar com ele, já que cairá por si mesmo.
Se é uma realidade, todos os raios não o impedirão de ser, da mesma forma que outrora a Terra jamais foi impedida de girar. Se verdadeiramente há um mundo invisível que nos circunda, se podemos entrar em comunicação com esse mundo e dele obter ensinamentos sobre o estado dos seus habitantes, e todo o espiritismo está aí contido, em pouco tempo isso parecerá tão natural como ver o sol ao meio-dia, ou encontrar milhares de seres vivos e invisíveis numa gota de água límpida. Essa crença se tornará tão comum que sereis forçados a vos render à evidência. Se aos vossos olhos essa crença é uma religião nova, ela está fora do catolicismo, porque não pode ser simultaneamente a religião católica e a religião nova. Se pela força das coisas e da evidência ela se generalizar, e não poderá deixar de ser assim, já que se trata de uma lei da natureza, então se é uma lei da natureza, é como o Sol girar, a Terra girar em torno do Sol, preso por uma força da gravidade. Isso é uma lei da natureza. A Terra gira e todas as faces da Terra vão sendo então iluminadas em sequência. Isso também faz parte de uma lei da natureza. A reencarnação, conforme os espíritos orientam, também é uma lei da natureza. A vida no mundo espiritual também é uma lei da natureza. Então, por mais que se negue, vai chegar o dia em que não se pode mais negar. Então, por isso Kardec coloca, né? Voltando um tiquinho, ele diz assim: se pela força das coisas e pela evidência ela se generalizar, e não poderá ser assim, já que se trata de uma lei da natureza, conforme o vosso ponto de vista, não haveria mais católicos. E vós mesmo não mais sereis católico, porque vos vereis forçados a agir contra, como todo mundo. E aqui ele continua para finalizar, tal. Tiquetá colocou, né, então, essa ciência não deveria servir de base para o espírita. Não, mas a ciência, Tiqueteco, não é esse o detalhe. A ciência, ela vai desenvolvendo dentro das suas teorias o conhecimento do mundo material. Então, como Kardec coloca, e na verdade o que ele trouxe para nós foi uma comparação, falando daquilo que era negado pela ciência, e naquela época a ciência foi refutada pela Igreja. E se ela fosse uma nova religião, e a ciência, comprovando esses fenômenos, se tornou uma verdade, que inclusive foi até mesmo aceito pela Igreja, se a Igreja tivesse dito que aquela ciência fosse uma religião, então a religião católica acabaria, porque essa nova ciência se comprovou como uma verdade. Então é nesse sentido que ele coloca, né? Não trazendo a ciência como base, né? Não, a ciência, toda a ciência nos interessa. Tanto que Kardec comenta no livro A Gênese que a doutrina espírita caminha par a par com a ciência. Se algo for comprovado pela ciência, a doutrina espírita vai aceitar. Mas também ele lembra, no livro O que é o Espiritismo, que nós vamos fazer aqui um comentário no próximo artigo sobre ele, Kardec diz assim, que a ciência ela se baseia nos fatos relacionados com o mundo material. Se em se tratando de conhecimento do mundo espiritual, essa ciência tradicional não pode se pronunciar, porque não é a alçada dela estudar esses fenômenos. Então, na verdade, a ciência ela traz uma contribuição muito importante quando fala, por exemplo, sobre a própria evolução. Né? Então, né, quando você tem, por exemplo, na primeira edição, comentei isso com vocês já, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que Kardec lançou em 1857, os espíritos responderam que o homem era um ser à parte, diferente do reino animal. E Kardec aceitou porque era o pensamento da época. Quando, porém, em 1859, Darwin lançou A Origem das Espécies, Kardec voltou a falar com os espíritos. Na sua segunda edição ele mudou. Os espíritos responderam, não, é verdade, a evolução é uma realidade. Os espíritos evoluem de reinos inferiores, portanto o homem é uma descendência dos primatas. Então nós vemos assim que a ciência influenciou significativamente nesse ponto, por exemplo. Agora, a ciência ela vai ter que ampliar a sua visão para tentar, por exemplo, encontrar uma forma de comprovar a existência do espírito, a existência da alma, porque isso continua sendo ainda algo relacionado com fé, relacionado com crença. Mas sendo o espírito uma força, uma potência da natureza, vai chegar um momento em que a própria ciência também
vai conseguir comprovar a existência do espírito. Então, eis aí o que Kardec coloca. Então, a ciência vai evoluindo, expandindo o nosso conhecimento sobre o mundo material, mas enquanto ela não consegue transcender para o mundo espiritual, o ambiente de pesquisa, né, o seu universo de pesquisa, se relacionam naquele ponto. Então, tudo evolui. A filosofia, inclusive, também tem as suas limitações, porque não consideram o espírito como uma realidade, a ciência também não, e as religiões trazem a visão do espírito dentro de uma visão dogmática. Então a doutrina se encontra presente nessas três áreas, ciência, filosofia e religião, fazendo com que elas se aproximem cada vez mais. E nós veremos no futuro, talvez não nessa nossa geração, mas talvez não, acredito que não seja nessa geração, mas em gerações futuras, quando nós voltarmos para cá através da transmigração das almas, chegando aqui, né, através da reencarnação, no futuro, nós veremos tanto a ciência, como a filosofia, como as religiões, tratando do espírito dentro da sua realidade. Mas isso é parte de um processo de evolução. Enquanto a nossa ciência, embora esteja estudando o DNA, estudando as profundezas do universo, a ciência não foi capaz ainda de ver essa outra dimensão. Porque a ciência só é capaz de estudar aquilo que é matéria e aquilo que vem como consequência da influência dessa matéria. Fora isso, não conseguiu ainda transpor essa barreira. Aguardemos. Kardec diz ainda aqui, vamos lá. Eis, senhor Abade, o terreno sobre o qual nos arrasta a vossa doutrina. E ela é tão absoluta que já me gratificais com o título de sumo sacerdote dessa religião, uma honra da qual eu não suspeitava. Kardec aqui, um pouquinho de ironia não faz mal, né? Mas ides mais longe. Isso chamou de sumo sacerdote nesse novo artigo, né, que ele publicou, nessa réplica que ele trouxe do comentário de Kardec. Mas ides mais longe. Na vossa opinião, todos os médiuns são sacerdotes dessa religião. Aqui eu vos detenho em nome da lógica. Até agora havia-me parecido que as funções sacerdotais eram facultativas, que se era sacerdote apenas por um ato da própria vontade, que não se o era à revelia e em virtude de uma faculdade natural. Ou seja, o indivíduo se torna sacerdote pela vontade, ele quer ser sacerdote, ele quer professar aquela fé. No caso do médium, ele não tem escolha, ele simplesmente é médium. E é isso que Kardec chama atenção. Se você quer ser sacerdote, você escolhe. O médium não escolhe, portanto, o médium não pode ser considerado um sacerdote. Ora, a faculdade mediúnica é uma faculdade natural, que depende da sua organização como a faculdade sonambúlica. Não requer sexo, idade ou instrução, pois a encontramos nas crianças, nas mulheres e nos velhos, assim como nos sábios, como nos ignorantes. Seria compreensível que rapazes e moças fossem sacerdotes e sacerdotisas sem o querer e sem o saber? Em verdade, Sr. Abade, é abusar do direito de interpretar as palavras. Como já disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas, com as quais não se preocupa. E, aliás, isso aqui é extremamente importante, hein? Nós veremos depois, numa outra colocação, quando Kardec diz que o Espiritismo não se preocupa com filosofias dogmáticas, com crenças dogmáticas, ele vai trazer para nós, num ponto, quando ele fala sobre essa mistura entre religiões e a doutrina espírita, ele inclusive diz assim, que entre os médiuns da sociedade, você tinha católicos médiuns, ou seja, católicos espíritas, não católicos médiuns, mas que trabalhavam na sociedade, católicos espíritas, muçulmanos espíritas. Então ele chama a atenção, dizendo que se você tem a sua religião, seja feliz. Mas o que a doutrina espírita apresenta para você são as leis naturais que tratam da realidade do espírito. Se você consegue incorporar essas leis dentro de suas crenças, isso é um problema seu. Se você não consegue mais, você faz as suas escolhas.
Eis então aí a proposta que Kardec ele traz isso depois literalmente dentro dos artigos da Revista Espírita, né? Um dogma, na verdade, são bases, né, que sustentam uma determinada doutrina, uma determinada filosofia. Então você tem um dogma político, você tem um dogma filosófico, você tem um dogma científico, você tem um dogma religioso. Né? Então, se você tem, por exemplo, o partido político, você tem os dogmas daquele partido, que são seus princípios, que são ali os seus objetos de interesse. Se você contraria esses dogmas, então você não pode fazer parte daquele partido político. Na filosofia a mesma coisa e na ciência a mesma coisa. São dogmas, né? Então as religiões também trazem os seus dogmas. Continua. Como já disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas com as quais não se preocupa. Não o consideramos, senão, como ciência filosófica, que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos e por isso mesmo, em vez de abafar as ideias religiosas, como certas filosofias, faz brotá-las naqueles em que elas não existem. Mas se a todo custo quiserdes elevar o nível de uma religião, ao nível de uma religião, vós mesmos o lançais num caminho novo. É o que compreendem perfeitamente muitos eclesiásticos que, longe de se deixarem arrastar pelo cisma, para o cisma, né, para a separação, se esforçam por conciliar as coisas, em virtude desse raciocínio. Então, esse seguinte raciocínio. Se há manifestações do mundo invisível, isso não pode ocorrer senão pela vontade de Deus, e nós não podemos ir contra a sua vontade, a menos que digamos que, neste mundo, aconteça alguma coisa sem a sua permissão, o que seria uma impiedade. Isso aqui já tem um ponto fundamental, quando, por exemplo, houve a proibição por parte de Moisés, lá no Deuteronômio, falando sobre a proibição de comunicação com o mundo espiritual, e aí Kardec chama atenção, mas espera aí, se a comunicação é possível, como é que ela pode ser proibida pelos homens? Eis o que ele chama atenção. E ele fala bastante sobre isso lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. E ele continua. Se eu tivesse a honra de ser sacerdote, isso me serviria em favor da religião. Dela faria uma arma contra a incredulidade e diria aos materialistas e ateus: pedis provas? Ei-las, é Deus quem as envia. Então Kardec aqui simplesmente refutando, né, esse artigo, esse comentário, feito então pelo Abade, e várias vezes também ele fazia isso no próprio livro Céu e Inferno. Lá na primeira parte, nós temos então um religioso também, um arcebispo de Paris, se eu não me engano, que também traz um comentário atacando de uma forma bastante agressiva, diferente das colocações desse Abade, falando do espiritismo como sendo uma coisa demoníaca e falando sobre as proibições das comunicações com os espíritos e tal, e Kardec depois também traz uma refutação naquele livro. Então, isso aqui foi o comentário de Kardec, e esse é um dos exemplos, né, de várias cartas, de várias publicações que Kardec, então, procurava refutar para trazer um esclarecimento sobre a doutrina, né, mas principalmente ele coloca para nós aqui que se por acaso é um artigo de alguém que sai ofendendo, sai agredindo, ele simplesmente ignora. Se é um artigo que traz um conteúdo que leva a algo construtivo, como foi a linguagem inicial que Kardec comentou, né, até trouxe para vocês aqui que valia a pena pela civilidade, né, pelas colocações tranquilas, né, que ele apresentou naquele artigo, Kardec então se deu ao trabalho. Bom, finalizado então aqui essa refutação, o próximo artigo é esse de variedades, né, Lord Castlereagh e Bernadotte. Nós lemos essas duas histórias, né, no nosso encontro anterior, que eu saltei essa daqui do Abade para dar um pouco mais de atenção. E o próximo artigo que nós vamos ler vai ser então o que é o Espiritismo, né? Então Kardec faz aqui uma divulgação sobre o lançamento do livro O que é o Espiritismo, aqui então no ano de 1859. Né?
O Chico até colocou aqui, o Espiritismo também os tem, né? O Espiritismo não tem dogmas, né? Ele estuda aquilo que é apresentado como o ensinamento dos espíritos baseado numa fé raciocinada, né? Então numa lógica. Muitas dessas lógicas, muitas dessas respostas ainda não podem ser comprovadas cientificamente, né? Não é que ela é um dogma, ela é uma lei, conforme os espíritos trazem para nós, e nós estudamos isso, né, vem sendo comprovado gradualmente, através, por exemplo, né, da regressão de memória, através das lembranças de pessoas que trazem fatos do seu passado. Nós temos sobre a lei de causa e efeito, que vai trazendo para nós uma explicação, né? Não, mas não é isso, o Tico-Teco. Se você colocar assim, a reencarnação, assim como o próprio nascimento e a própria morte, são dogmas da natureza. Se você generalizar dessa forma, você pode dizer que é. É um dogma da natureza tudo que você jogar para o alto cair, porque a lei da gravidade é um dogma da natureza. Então, dogma é um conjunto de crenças, não são fatos. A reencarnação ela é trazida pelos espíritos como uma lei natural. E uma lei natural você coloca como algo que faz parte da natureza. Você tem a lei da aerodinâmica, você tem a eletricidade, você tem a lei da gravidade, você tem as leis biológicas e você tem a lei da reencarnação. Assim ela é considerada, ela não é uma crença. Dogma é algo que você acredita, pode ou não ser uma verdade. A reencarnação ela é entendida como algo que é real. Nós temos, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, uma questão que Kardec fala sobre o dogma da reencarnação. Ele usa a palavra dogma, mas na verdade nós falamos aqui, depois ele traz para nós como sendo parte de uma lei natural, que é exatamente o que ele coloca, né? Não é uma questão pejorativa. Quando você fala dogma, é um conjunto de verdade. É que ela é utilizada muitas vezes para você atacar o outro, quando você não concorda com a posição deles. É igual a gente falar, por exemplo, aqui, nós temos o partido político, o Partido dos Trabalhadores, você tem o partido político do governo, você tem o partido... Cada um tem o seu dogma. Quando você não gosta, você fala, esse dogma idiota que você tem, então você usa para agredir. Mas a ideia que a gente tem dos estudos é entender a essência da ideia. Então a doutrina espírita ela não é fundamentada num dogma, ela é fundamentada em leis, porque do contrário ela se torna mais um conjunto de crenças. Então a gente lembra sempre, né, que todo aquilo que é construído dentro da doutrina é baseado na lógica e pode ser transformado, porque se você constrói um edifício, você constrói uma filosofia em cima de um dogma, e esse dogma se transforma, você implode o edifício. Porque foi exatamente o que Kardec colocou. Se você pega a reencarnação e você incorpora no dogma católico, no conjunto de dogmas do catolicismo, parte do catolicismo vai simplesmente ser destruído. Porque sempre foi pregado que você só vive uma vez, ao morrer você vai para o céu, para o inferno. Aí a gente fala assim, não, o espírito reencarna. Você muda completamente esse conjunto de dogmas. Então o dogma é aquilo que você constrói. A doutrina espírita, como Kardec colocou para vocês, como eu coloquei para vocês, que Kardec diz para nós no livro A Gênese, ele caminha par a par com a ciência. Significa que cada fato que a ciência trouxer, que pode de alguma forma influenciar naquilo que o espiritismo traz, no seu conjunto filosófico e no seu aspecto científico, ele simplesmente se transforma, como foi o caso que eu coloquei para vocês, da ideia do homem ser diferente dos animais, e depois Kardec, com os espíritos, aceitou que os homens, que os seres humanos, são uma evolução dos animais. Então, naquela época, nós temos assim, por exemplo, isso é algo que não fica muito claro, né? Porque se você vai no livro Gênesis, da Bíblia, lá no começo, e diz que Deus criou o mundo, Deus separou a terra da água, Deus criou a luz e separou do escuro, criou os animais e depois criou os homens. Se você acredita nisso, esses são os seus dogmas. Aí depois vem a ciência e diz assim, olha, geneticamente foi comprovado que os homens são uma evolução dos primatas. A pergunta é, e agora? Como é que você vai... Os homens são uma evolução dos primatas na ciência? Sim, mas a sua crença diz que ele nasceu do barro. E agora?
Aí nós temos hoje, né, teólogos que dizem assim, não, quando você fala do barro, você fala no sentido figurado. Aí sim, você pode adaptar. Da mesma forma que você fala sobre Adão e Eva, serem os dois, porque o livro sagrado, que é a palavra de Deus, não pode ser modificado. Se Adão e Eva foram os dois únicos homens, os únicos seres humanos criados por Deus, e depois eles tiveram dois filhos, mais para frente, no capítulo 4 do livro Gênesis, você tem lá então Caim matou Abel, Caim fugiu, foi para uma cidade, se casou e teve filhos. E agora, como é que se explica isso? Então esse é o problema com dogmas, é aquilo que nós criamos, né? O Flávio coloca para nós, dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade, mas não significa que o que você pensa é certo, ele é apenas uma verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou uma convicção, um pensamento firme ou doutrina. Flávio, o Tita colocou, né, é correto classificar pontos fundamentais escritos no Evangelho como dogmas das igrejas, como se fossem falsidades. Pois é, então, esse é o conjunto deles. Então, assim, a doutrina espírita ela não se baseia em dogmas. Ela se baseia em leis que, mesmo que essas leis não sejam comprovadas, elas precisam ser analisadas racionalmente. Se você faz parte de uma determinada escola religiosa e você tem dogmas que contrariam a sua própria razão, aí você tem que falar, bom, ou você escolhe aquela crença ou você vai por essa lógica. E essa lógica, toda a lógica, ela é construída a partir de um raciocínio, a partir dos elementos disponíveis, né? Então, exatamente, né? Então, fundamental e indiscutível. Quando a gente coloca por desse ponto que você colocou. Se ele é indiscutível, eu pergunto, você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Sendo que a morte é uma lei natural? Você acredita que Maria, por exemplo, foi concebida pelo Espírito Santo e não por uma lei natural, por uma relação sexual? Você acredita que os dois primeiros seres do mundo foram Adão e Eva? Você acredita que houve um dilúvio que pelo poder de Deus matou todos os homens e só sobraram os indivíduos na Arca de Noé? São dogmas. Nós estamos falando de um livro sagrado, de um livro religioso, que é a palavra de Deus que não pode ser mudada. Esses são dogmas. E agora? Como é que a gente vai analisar tudo isso do ponto de vista lógico, científico e racional? Exatamente o que a gente está colocando. A reencarnação ela é uma revelação que foi trazida e ela vem sendo estudada. Ela vem sendo estudada a partir daquilo que eu coloquei para vocês, né? Os espíritos falaram da reencarnação. Nós entendemos então a partir da lei de causa e efeito. Nós temos hoje estudos que vêm trabalhando para trazer para nós uma comprovação cada vez mais concreta. Mas esse é o caminho. Você não tem como provar a reencarnação, mas o raciocínio te leva a compreender que essa é uma lei. Se por acaso houver assim uma revelação estrondosa dizendo que a reencarnação não existe, a doutrina espírita vai ter que mudar. Porque ela não vai ter como ir contra. A sua própria base fundamental é todo conhecimento novo que chega e traz transformações, e esse conhecimento sendo real, ele tem que aceitar. Né? Pois é, mas o detalhe, tic-teco, é que esses dogmas estão compostos nessas escrituras. Se você não acredita na escritura, você contraria o dogma, porque é ele que traz. Deixa eu ver aqui. Não entendi o que você colocou. Pois é, então, aí você vai ter que escolher, ou você escolhe. Teve um artigo que foi publicado numa revista, um artigo extenso, inclusive, artigo, eu não me lembro se era na Super Interessante, ou se era numa revista de cunho científico. Que não de cunho científico, mas trazia muitos artigos, né? Era uma entrevista com um arqueólogo nos Estados Unidos. E ele era, portanto, sendo arqueólogo, ele dependia de fatos científicos para o seu ofício. Não há como mudar isso, né? Então, ele trabalhava, só que ele também era evangélico. E aí o que ele fez? Ele abriu a Bíblia, isso está no artigo, tá? Ele abriu a Bíblia e começou a recortar tudo aquilo que a ciência contrariava os textos bíblicos.
Eu não me engano assim exatamente a quantidade, mas ele disse que 70% do que estava na Bíblia teve que ser retirado. Ele foi recortando. Ele falou, bom, isso aqui a ciência contraria, sobrou aquele livro esqueleto, sobrou aquele esqueleto. Aí ele teve que escolher, ou ele acreditava na ciência, ou ele acreditava na Bíblia, que era a base filosófica, dogmática, teológica da sua crença. Ele deixou a ciência e foi para a religião. Ele teve que fazer uma escolha. O que vai acontecer então? Não é uma questão, Tico-Teco, de ficar discutindo versículos bíblicos. Como eu falei para vocês, não nos prendamos nisso, nessas dogmas baseados em livros bíblicos, porque esses livros foram alterados, esses livros foram traduzidos equivocadamente. Nós temos mais de 30 traduções diferentes de Bíblia. Se você colocar João, eu vou perguntar de qual Bíblia você está falando, porque a minha Bíblia é mais bonita que a sua. Vamos para a lógica, nos baseemos nisso. Do contrário, a gente fica batendo boca naquilo que você acredita, naquilo que o outro acredita, naquilo que eu acredito. Vamos para os fatos. Esse que é o ponto principal. O Flávio colocou, né, já temos várias evidências científicas da reencarnação. Vários pesquisadores já comprovaram como fato. Né? Então, ainda assim, ainda tem muitos pontos a serem trabalhados. Né? Na parte moral, Tico-Teco, não na parte dogmática. Nós já conversamos sobre isso. É aquela coisa de você tratar da questão moral, daquilo que vai te fazer um espírito melhor, não daquilo que está dizendo que se você acredita ou não acredita. Não é isso que temos que entender o princípio. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, isso fica muito claro. A base filosófica, a base moral dos ensinamentos de Jesus, não os fatos que são marcados na Bíblia. Não é isso. Tá? Mas vamos em frente. Próximo tema, vamos lá. Kardec coloca para nós aqui o livro O que é o Espiritismo. Introdução ao conhecimento do mundo invisível ou dos espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina espírita e a resposta a algumas objeções prejudiciais. Então o livro O que é o Espiritismo, Kardec lançou exatamente para trazer ali qual é a base filosófica da doutrina. Porque, na verdade, o Livro dos Espíritos, ele tem ali aquele conjunto de perguntas e respostas que, para aquele que não tem ali uma compreensão correta, uma compreensão clara desse corpo filosófico, o livro que é o Espiritismo explica exatamente o que é o Espiritismo, trazendo todas essas bases daquilo que foi publicado lá no Livro dos Espíritos. Por Kardec. Então ele diz assim para nós, pessoal, vamos mudar de página? Vamos lá aqui para o próximo tema, senão eu vou ficar lendo sozinho aqui. Então, por Allan Kardec, autor de O Livro dos Espíritos e diretor da Revista Espírita, diz assim para nós, aqui tem o preço, né? Na época era 60 centavos, eu acho. No rodapé aqui nós temos todas as obras do Sr. Allan Kardec se acham nas casas Le Doyen d'Antou e na redação da revista. Diz assim para nós. As pessoas que do Espiritismo não possuem senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas perguntas, cujo estudo completo, sem dúvida, lhes daria a solução, mas o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para entregarem as observações continuadas. Antes de empreenderem essa tarefa, desejariam ao menos saber do que se trata e se vale a pena ocupar-se dela. Então olha que interessante, né? Então, em vez de muitas pessoas se dedicarem a tempos extensos para o estudo do Livro dos Espíritos, para entender o que é o Espiritismo, esse livro então veio trazer um resumo. A pessoa lê, se ela se interessar, ela vai então para o Livro dos Espíritos. Assim, pareceu-nos útil apresentar, num quadro restrito, a resposta a algumas perguntas fundamentais que nos são diariamente endereçadas. Para o leitor será uma primeira iniciação e, para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. A forma de diálogo nos pareceu mais conveniente, porque não tem a aridez do dogmatismo puro.
Terminamos essa introdução por um resumo que permitirá apreender, numa leitura rápida, o conjunto dos princípios fundamentais da ciência. Aqueles que, depois dessa rápida exposição, julgarem o assunto digno de atenção, poderão aprofundar-se com o conhecimento de causa. Na maioria das vezes, as objeções se originam das ideias falsas que fazemos a priori sobre aquilo que não conhecemos, né? Ou seja, se faz um julgamento precipitado, equivocado, baseado naquilo que você gosta ou que você não gosta, no que você acredita ou não acredita. Essa visão equivocada, então, Kardec diz, vale a pena trazer uma publicação explicando exatamente o que é, para que as pessoas não fiquem enganadas sobre o que é o Espiritismo, como acontece muitas vezes. Quantos hoje, no presente, pessoas que vão até um centro espírita, leem um livro espírita, ou leem um livro que acham que é espírita, e dizem assim, olha, isso aqui não é para mim não, eu não gosto. Não gostei dessas coisas que eles falam. Então, vão ali se baseando nas suas preferências. Então, Kardec traz ali algo para oferecer para as pessoas um conhecimento de causa. Retificar tais ideias é prevenir as objeções. Tal é o objetivo a que nos propusemos ao publicar esse livrete. Então lembra que o Livro dos Espíritos era um livrete, na opinião de Kardec. E ele traz uma construção interessante. Ele diz assim que existem 3 personagens, o ateu, o religioso e mais um outro personagem que eu não me recordo. Mas o detalhe é que esse sistema de diálogo, ou seja, você não apresenta as ideias, você relata pessoas conversando. Uma apresenta uma pergunta, o outro responde, pergunta, responde. E Kardec se baseou na estrutura desse livro que é o Espiritismo, numa publicação de Galileu, que quando ele estava fazendo ali a sua apresentação sobre a ideia, né, do heliocentrismo, ou seja, do Sol no centro do universo, né, porque era assim que eles compreendiam naquela época, ele também lançou um livro com perguntas e respostas num diálogo entre pessoas. Porque assim eles estão conversando. Então era um jeito muito mais fácil e mais tranquilo de você ver perguntas e argumentações entre todos eles. Kardec então usou o mesmo sistema aqui no Livro dos Espíritos, aqui no livro que é o Espiritismo. E ele diz assim para concluir: em pouco tempo e com pouca despesa, as pessoas estranhas ao Espiritismo nele encontrarão os meios de adquirir uma ideia do assunto, e as que já são iniciadas, a maneira de resolverem as principais dificuldades com que se defrontam. Contamos com o concurso de todos os amigos dessa ciência para auxiliarem a difundir esse breve resumo. Então, beleza. Então, esse assunto que nós estamos até tratando aqui do artigo do Abade, que Kardec fala sobre esses pontos fundamentais, são conversados, são tratados por Kardec no próprio livro O que é o Espiritismo. Naquela sessão em que ele conversa com um padre. O padre vai apresentando ali as suas ideias. E aí então Kardec vai respondendo a partir daquilo que a doutrina espírita traz, como ponto filosófico. Então é bem interessante se quiserem ler depois. É uma leitura bastante agradável do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos aqui há bastante tempo, né? Nem me lembro quando foi, mas tivemos oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Bom, feita a propaganda aqui de Kardec então do seu livro, nós vamos agora aqui mudando do mês de julho para o mês de agosto. Então, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2º, agosto de 1859, edição número 8, Mobiliário de Além-Túmulo. Então, começamos aqui. Esse mobiliário de além-túmulo, Kardec trata também, tanto no capítulo número 7, que fala do livro dos Espíritos, que fala sobre bicorporeidade, na segunda parte das manifestações espíritas, bicorporeidade e transfiguração, como também no Laboratório do Mundo Invisível, no capítulo 8. Então, lembrando que como esse livro, do Livro dos Médiuns, foi lançado depois, muito do que tem aqui é baseado naquilo que Kardec conversava, então, com os espíritos, com São Luís, com outros espíritos, observando ali os depoimentos e tudo mais. Ele construiu grande parte dessas análises do livro, aqui do Livro dos Médiuns.
Então, mobiliário de além-túmulo. Vamos aqui, então eu vou ler rápido, temos pouco tempo, só para a gente fazer essa introdução, porque Kardec depois ele traz uma conversa com São Luís, né, apresentando aqui uma série de esclarecimentos sobre pontos que despertaram aqui a atenção nesses fenômenos que foram analisados. Tchau, vai com Deus, André. Bom dia, bom fim de semana. Estamos de férias lá no... Estamos em recesso lá no domingo, tá? Só para lembrar, então só na segunda-feira. Mobiliário de além-túmulo. Extraímos a seguinte passagem de uma carta que um dos correspondentes do departamento do Jura enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então vamos lá então, uma passagem da carta. Como já vos tinha dito, Senhor, os espíritos gostavam da nossa velha habitação. No mês de outubro passado, de 1858, a senhora Condessa de C., amiga íntima de minha filha, veio passar alguns dias em nossa mansão, acompanhada do filhinho de 8 anos. O menino dormia no mesmo apartamento que a mãe. A fim de que ele e a minha filha pudessem prolongar as horas do dia e da conversa, a porta comum que comunicava seus quartos ficava aberta. O garoto não dormia e dizia à mãe: "O que a senhora fará com esse homem que está sentado junto à sua cama? Ele fuma um grande cachimbo. Veja como enche o quarto de fumaça. Mandai-o embora. Ele sacode as cortinas." Tal visão durou a noite inteira. A mãe não conseguiu fazer a criança calar e ninguém pôde pregar os olhos. Essa circunstância não surpreendeu a mim nem a minha filha, pois sabemos que há manifestações espíritas. Quanto à mãe, imaginou que o filho sonhava acordado ou se divertia. Eis um outro fato pessoal que comigo aconteceu no mesmo aposento em maio de 1858. É a aparição de um espírito de uma pessoa viva, que ficou muito admirada por ter vindo me visitar. Eis as circunstâncias. Eu estava muito doente e há tempos não dormia. Quando vi, às 10 horas da noite, um amigo da família sentado perto de meu leito, manifestei-lhe minha surpresa por sua visita àquela hora. Disse-me ele: "Não fale, venho velá-la. Não fale, é preciso dormir." Estendeu a mão sobre a minha cabeça, abriu os olhos várias vezes para saber se ele ainda estava lá, e de cada vez me fazia sinal para fechar e calar-me. Ele girava uma caixa de rapé entre os dedos e de quando em quando tomava uma pitada como o fazia costumeiramente. Aliás, essa caixa de rapé do artigo lá do Livro dos Espíritos acabou se tornando ali um ponto importante para a compreensão de uma série de coisas, né? Inclusive em debates que trata, por exemplo, da própria construção de colônias espirituais. Simplesmente porque esse senhor, esse espírito, estava naquele local segurando essa caixa de rapé. A partir dela, Kardec pensou, mas como é que ele construiu essa caixa de rapé? Aí os espíritos falaram sobre a manipulação de fluidos. Se é capaz de manipular os fluidos para construir uma caixinha de rapé, exatamente, é possível então você construir uma cidade inteira, porque o princípio é o mesmo. Mas vamos em frente. Por isso que eu falei para vocês, né? Kardec vai publicando as coisas aqui e depois ele vai tirando. A Revista Espírita foi subsídio de muitos temas importantes que Kardec fundamentou lá nas obras básicas. Então ele girava uma caixa de rapé entre os dedos e de quando em quando tomava uma pitada, como o fazia costumeiramente. Por fim adormeci, e ao despertar a visão havia desaparecido. Diferentes circunstâncias me provaram que no momento dessa visita inesperada eu estava perfeitamente acordada e que aquilo não era um sonho. Quando de fato me visitou pela primeira vez, apressei-me em agradecer-lhe. Trazia a mesma caixa de rapé e, ao escutar-me, estampava o mesmo sorriso de bondade que eu notara quando me velava.
Como me garantiu não ter vindo, o que aliás não me foi difícil acreditar, porquanto não teria havido nenhum motivo que o impelisse a vir a tal hora passar a noite junto a mim, compreendi que apenas o seu espírito tinha vindo visitar-me, enquanto seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. Né? Aqui, na verdade, Flávio, esse capítulo é o capítulo 16, é o capítulo 6, o capítulo 7, que fala de bicorporeidade. Então aqui no item número 16, o Laboratório do Mundo Invisível é o capítulo 8, esse de bicorporeidade e transfiguração, que era exatamente ali o espírito então se materializando num outro local. E aqui o item 16, em que ele relata a mesma coisa, né? Outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca de 10 horas, um senhor idoso com a mesma de sua mesma cidade, que se encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade, né? Aí colocava que ele ficava em pé e coisa e tal. E depois aqui ele traz também a parte do... deixa eu ver aqui... Que é o que ele relatou, ele praticamente transcreveu esses fatos, né? Ele continua assim agora. Agora então Kardec comentando. Os fatos de aparição são tão numerosos que seria impossível registrar todos aqueles que são do nosso conhecimento ou que foram obtidos de fontes perfeitamente idênticas, autênticas. Aliás, hoje que os fatos estão explicados e que nos damos conta exatamente da maneira por que são produzidos, sabemos que pertencem às leis da natureza e, portanto, nada tem de maravilhoso. Como já demos a sua teoria completa, apenas a recordaremos em poucas palavras para a desejável compreensão do que se segue. Aí Kardec já comentou também, nós vimos na revista de 1858, trazendo ali toda a fundamentação do entendimento sobre a vida no mundo espiritual, sobre o perispírito, sobre os fluidos, né, e outros temas importantes. Diz aqui então, além do envoltório corporal exterior, sabemos que o espírito possui um outro, semimaterial, a que chamamos perispírito. A morte nada mais é do que a destruição do primeiro. Em seu estado errante, o espírito conserva o perispírito, que constitui uma espécie de corpo etéreo, invisível para nós em seu estado normal. Os espíritos povoam o espaço e, se num determinado momento o véu que nolo oculta fosse levantado, veríamos uma imensa população girar-se à nossa volta e percorrer os ares. Temo-los constantemente ao nosso lado, observando-nos e muitas vezes associando-se às nossas ocupações e aos nossos prazeres conforme o seu caráter. A invisibilidade não é uma propriedade absoluta dos espíritos. Muitas vezes eles se nos mostram sob a aparência que tinham em vida, e não são poucas as pessoas que, rebuscando as lembranças, não se recordem de algum fato desse gênero. A teoria dessas aparições é muito simples e se explica por uma comparação que nos é bastante familiar. A do vapor, que, quando muito rarefeito, é completamente invisível. Um primeiro grau de condensação o torna nebuloso. Cada vez mais condensado passa ao estado líquido, depois ao estado sólido. Algo semelhante se opera pela vontade dos espíritos na substância do perispírito. Como já dissemos, pretendemos estabelecer apenas uma comparação, e não uma assimilação. Servimos-nos do exemplo do vapor para mostrar as mudanças de aspecto que pode sofrer um corpo invisível, não se devendo concluir, por isso, que haja no perispírito uma condensação, no sentido próprio da palavra. Opera-se na sua contextura uma modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível, podendo dar-lhe até certo ponto as propriedades dos corpos sólidos. Aqui também é algo muito importante. Quando Kardec utiliza, por exemplo, a comparação do vapor, quando ele fala sobre modificação molecular, molecular nada mais é do que um conjunto de átomos. Átomos são dos elementos químicos que existem aqui na nossa natureza. Quando ele fala modificação molecular, dá a impressão que ele está dizendo que o perispírito é formado por moléculas. Mas é aquela história, né? Quando nós temos uma ideia nova que surge, um conhecimento novo, fica faltando palavras.
Então a gente acaba usando as palavras que nós conhecemos. E essa é uma dificuldade também que os próprios espíritos encontram quando eles vão relatar algum fenômeno, alguma experiência que eles estão vivendo no mundo espiritual. André Luiz, por exemplo, fala sobre um rio de águas azuis. O outro fala sobre um piso que se assemelha a um leite que se mistura com mármore. O outro fala de um brilho muito intenso, de uma luz e coisa e tal. Então eles procuram usar as mesmas ideias que nós temos aqui no mundo material, que é para que nós possamos compreender. E até porque os próprios espíritos, muitas vezes, têm uma dificuldade de ter um vocabulário mais aprofundado, mais rico, para descrever corretamente esses fenômenos. É como se nós hoje desencarnássemos, chegássemos no mundo espiritual e começássemos a contar tudo aquilo que nós estamos vendo. Nós vamos usar aquilo que nós conhecemos, os elementos, as palavras. E muitas vezes essas palavras são equivocadas e geram depois uma série de complicações, porque nós levamos ao pé da letra. Então por isso ele coloca, opera-se na sua contextura uma modificação molecular, que o torna visível e mesmo tangível, podendo dar-lhe até certo ponto as propriedades dos corpos sólidos. Sabemos que os corpos perfeitamente transparentes tornam-se opacos por uma simples mudança na posição das moléculas, ou pela adição de outro corpo, igualmente transparente. Mas não sabemos bem como fazem os espíritos para tornar visível seu corpo etéreo. Então Kardec já mostra aqui, né? Não sabemos como eles fazem. Então não é simplesmente uma modificação molecular, e tampouco, né, como é que os espíritos provocam essa modificação. A maior parte deles não chega mesmo a dar-se conta disso, embora, pelos exemplos citados, compreendamos a sua possibilidade física, o que é suficiente para tirar do fenômeno aquilo que, à primeira vista, poderia parecer sobrenatural. Pode, pois, o espírito operar, quer por simples modificação íntima, quer assimilando uma porção de fluido estranho, que altera momentaneamente o aspecto do seu perispírito. É mesmo essa última hipótese que ressalta das explicações que nos têm sido dadas e que relatamos ao tratar do assunto. Maio, junho e julho. Maio, junho e dezembro, que são as edições que ele comenta. Ou seja, os espíritos vão se tornando visíveis porque eles vão absorvendo os fluidos do lado que estão ali à volta deles. E não porque eles transformam o próprio perispírito simplesmente pela vontade. Essa, entre aspas, condensação do perispírito acaba se dando pela absorção dessas novas substâncias. É como se você concentrasse a maior quantidade de fluidos para ele se tornar cada vez mais visível. Alguma coisa parecida com isso. E o espírito faz então, querendo, por vontade própria, quando ele sabe fazer, ou muitas vezes faz sem saber como isso acontece. Até aí não há nenhuma dificuldade no que concerne a personalidade do espírito. Sabemos, no entanto, que eles se apresentam com vestimentas cujo aspecto mudam à vontade. Muitas vezes até possuem certos acessórios de toalete, joias, etc. Nas duas aparições que citamos no início, uma tinha um cachimbo e produzia fumaça. A outra possuía uma caixa de rapé e tomava pitadas. E notai bem o fato de que esse espírito pertencia a uma pessoa viva, e que sua tabaqueira era em tudo semelhante à de que se servia habitualmente, e que ficava em sua casa. O que significaria essa caixa de rapé, esse cachimbo, essas vestimentas e essas joias? Teriam os objetos materiais terrenos uma representação etérea no mundo invisível? Ou seja, né, é aquela história das histórias de ficção. Nós temos então um mundo paralelo ao nosso, o que nós temos aqui tem lá. Então o meu teclado, o meu computador, no mundo espiritual eu tenho então esse paralelo lá. Essa é a pergunta que Kardec fez. E ele continua. A matéria condensada, que de tais objetos teria uma parte quintessenciada, que escapa aos nossos sentidos, ou seja, tem esse duplo etéreo no mundo espiritual? Eis aí um imenso problema, cuja solução pode dar a chave de uma multidão de coisas até então inexplicadas. E é essa tabaqueira que nos põe no caminho, não apenas desse fato,
mas do fenômeno mais extraordinário do espiritismo, o da pneumatografia, ou escrita direta, de que falaremos logo em seguida. Então a gente lembra que a escrita direta e a pneumatografia, inclusive o Flávio que estudou isso, né, Flávio, lá no nossa apostila Mediunidade, Estudo e Prática, é quando você coloca uma folha em branco e as letras aparecem nesse papel. E ficam ali gravadas. Podem ficar gravadas definitivamente ou temporariamente. Mas as letras aparecem. Eis aí então a grande dúvida, né? É chamado de pneumatografia, ou seja, uma escrita produzida pelo ar, né? Usando aqui a expressão, a definição da palavra, ou a escrita direta, que os espíritos escrevem sem o uso de um intermediário, que seria um lápis ou uma caneta. Poderia então, Tico Teco, a ideia, inclusive, nós tivemos dois fenômenos citados na Bíblia, que um é as próprias tábuas dos 10 mandamentos, e também depois ali algo do Pentecostes, se não me engano, que foi ali um texto escrito num pano, numa cortina, que se encontrava num ambiente. Então, lendo aquilo, a explicação pode ser uma escrita direta, né? Inclusive, nós tivemos também, eu comentei com vocês já, lá na Itália, no Museu das Almas do Purgatório, aquele que eu comentei com vocês, né, sobre aqueles fenômenos mediúnicos que aconteceram na Itália. Então, nesse museu, que faz parte da Igreja Católica, você tem ali mãos que são marcadas, impressas na cortina, marcas impressas em madeira. Isso poderia ser um fenômeno de pneumatografia também. Alguns com marcas de queimados, outros com escritos, coisas assim. Continua. Então, como Kardec coloca, né, isso poderia dar a solução de uma série de problemas. Por isso que eu falei para vocês que essa tabaqueira, essa caixinha de rapé, ela daria o que falar. Como deu e continua dando ainda, né? Se alguns críticos ainda nos censuram pelo fato de estarmos avançando muito na teoria, responderemos que não vemos razão alguma para nos manter na retaguarda quando encontramos uma oportunidade para avançar. Se ainda estão se distraindo com as mesas girantes, sem saber por que giram, não é motivo para nos determos no caminho. O Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de observação, mas talvez ainda seja mais uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar em certas resistências. Tal fato é contestado unicamente porque não é compreendido. E é então aqui uma citação em destaque, né? A explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso, fazendo-o entrar nas leis gerais da natureza. Eis porque vemos diariamente pessoas que nunca viram ou creram, simplesmente porque compreenderam, enquanto outras viram e não creem, porque não compreendem. Fazendo entrar o Espiritismo no caminho do raciocínio, nós o tornamos aceitável para aqueles que querem conhecer o porquê e o como de todas as coisas. E o número destes é grande nesse século, pois a crença cega já não faz parte dos costumes. Ora, se não tivéssemos senão indicado a rota, já teríamos a consciência de haver contribuído para o progresso dessa nova ciência, objeto de nossos constantes estudos. Mas voltemos à nossa tabaqueira. Todas as teorias que apresentamos relativamente ao Espiritismo foram dadas pelos Espíritos, muitas vezes contrariando as nossas próprias ideias, como aconteceu no caso presente, provando que as respostas não eram um reflexo de nosso pensamento. Mas a maneira de obter-se uma solução não é coisa de somenos importância. Sabemos, por experiência, que não basta pedir bruscamente uma coisa para a obtermos. Nem sempre as respostas são suficientemente explícitas. É necessário desenvolver o assunto com certa precaução, chegar ao fim gradativamente e por um encadeamento de deduções que exigem um trabalho prévio. Em princípio, a maneira de formular as perguntas, a ordem e o método e a clareza são coisas que não devem ser negligenciadas e que agradam aos espíritos sérios, porque veem nisso um sério objetivo. Aí nós já vimos, inclusive, no próprio o Livro dos Espíritos,
no Livro dos Médiuns, perguntas que devem fazer aos espíritos, de que forma que as respostas devem ser obtidas, né? Inclusive já trouxe para vocês aqui respostas que nós obtivemos lá dos espíritos a partir das perguntas que foram feitas. Se nós colocamos ali um tom de seriedade, um tom de importância naquela pergunta com um determinado objetivo, os espíritos têm prazer em responder. Então, quando eu perguntei, por exemplo, sobre os animais do mundo espiritual, como é que nós devemos compreender, é uma coisa. Agora, se eu me escrevesse assim, escuta, seria possível vocês me passarem uma forma de ganhar na loteria? Aí, claro, essa resposta não viria. Né? Então, obviamente, porque os espíritos consideram realmente relevantes apenas as perguntas que são instrutivas, não aquelas, né, que se eu vou ganhar na loteria, com quem eu vou me casar, essas coisas todas. Eis a conversa que tivemos com o espírito São Luís a propósito da tabaqueira, com vistas à solução do problema da produção de certos objetos no mundo invisível. Aqui então na Sociedade, 24 de junho de 1859. Isso aqui nós vamos continuar então na semana que vem, para vermos aqui todas as perguntas que Kardec fez a São Luís, para a gente poder ir desenvolvendo aqui aos poucos, né, com calma, para entender um pouco mais sobre esses temas. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, nós então concluímos aqui mais um mês, o mês de junho, fechado aqui, mês de julho, né? Começamos já o mês de agosto, falando agora sobre esse tema tão interessante, sobre o mobiliário do mundo espiritual, lembrando que Kardec, quando ele coloca... Então, exatamente, Flávio, por isso que eu coloquei para vocês, né, que a Revista Espírita, ela acaba sendo ali uma fonte de muitos subsídios que Kardec utilizou para elaborar os livros básicos. Porque esses livros básicos acabam sendo a condensação dos ensinamentos mais importantes sobre tudo aquilo que diz respeito, né, a esses fenômenos, toda essa parte filosófica, científica e moral trazida aqui pelos espíritos. Né? Então, nós encontramos muita coisa aqui. Então, para quem não estuda, só que o detalhe, como eu coloquei para vocês, a vantagem de nós estudarmos pela Revista Espírita é porque ela é mais completa. Kardec, quando ele pegou aquilo que era o que ele considerava o essencial, ele colocava então, por exemplo, no livro Céu e Inferno, nós vimos muito isso, né? Muitos dos diálogos que Kardec desenvolvia com os espíritos aqui na revista, ele pegava aquelas perguntas e respostas principais e colocava no livro Céu e Inferno. E agora, quando a gente lia aqui, eram perguntas muito mais completas, muito mais profundas, né? Deixa eu ver aqui, o Tico-Teco perguntou, o Livro dos Médiuns é o mais lido. Porque é curiosidade, né, Tico-Teco? É natural que nós tenhamos essa curiosidade de conhecer os fenômenos. Né? Por isso que eu falei para vocês, né, 3 temas, por experiência própria, 3 temas são aqueles que mais surgem, que mais instigam, né, a nossa participação nos estudos. Quando a gente fala sobre família, quando a gente fala sobre sexualidade e quando a gente fala sobre fantasmas. Então, instiga para nós, você faz uma palestra sobre mediunidade, um congresso sobre mediunidade, um livro que fala sobre fantasmas e explicações dessas coisas, sempre chama atenção. Porque você simplesmente está tendo respostas. Já o Livro dos Espíritos, como ele é mais filosófico, você tem que pensar, tem que raciocinar, você tem que criar suposições e tal. Então, as pessoas preferem, claro, aquilo que é mais fácil, né? Mas, de um modo geral, eu acredito que o livro que acaba sendo mais estudado seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tanto o Livro dos Médiuns como o Livro dos Espíritos exigem uma observação de fenômenos que, se você não participa, você nunca viu nada, as pessoas não se interessam. E quando você estuda o Livro dos Espíritos, você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, ter ali uma visão, né, exige talvez um esforço intelectual maior. Né? Agora o Evangelho, ele trata das dores, do sofrimento das pessoas. Né? Então, aqui no Brasil, pelo menos, o Evangelho seja o mais lido. Né? Agora, na França, naquela época, provavelmente o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos eram os mais populares, né? Digamos assim. Talvez seja por isso. Uma suposição que a gente faz aqui, né? Flávio trouxe a informação de que o Evangelho é o mais lido no Brasil, né? O mais vendido, né? Então,
Isso traz exatamente, né? As pessoas querem alívio para suas dores, para os seus sofrimentos, né? E como o Espiritismo tem um aspecto religioso muito forte aqui no Brasil, é natural que o Evangelho seja aquele livro mais procurado, né? A gente vê isso até mesmo nas palestras, né? As palestras dos espíritos, de muitos espíritas e muitos palestrantes, focam